Santo dia, meus amados irmãos e irmãs, paz e bem da parte de nosso Deus. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para juntos meditarmos o Evangelho de hoje, que está em Mateus 9, versículo do 32 ao 36. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Que eu entenda, que eu proclame, que eu viva e que eu guarde a sua santa palavra. Meu Senhor. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas, e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, dizem: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todo tipo de doenças e enfermidades. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. E então disse aos seus discípulos: a messe é grande, nossos trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor, dono da messe, que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, essa palavra aqui vai nos ensinar que Jesus é aquele que expulsa demônios, é aquele que curava os doentes, que ressuscitava os mortos e que até hoje, pela nossa fé, ele continua expulsando demônios, ele continua ressuscitando mortos e ele continua curando os enfermos, se nós tivermos fé. Mas tem sempre algo a mais no Evangelho. Esse Evangelho aqui de São Mateus é escrito de uma forma, mas em outra passagem de outro Evangelho, que eu não estou me recordando se é em Marcos ou em João, não sei. Mas quem lê a palavra vai saber que Jesus, ele expulsa um demônio, ele limpa aquela pessoa. Mas se aquela pessoa ela não se voltar inteiramente a Deus, ela não viver os mandamentos de Deus, ela não viver em santidade, sempre quando cai se confessa imediatamente, vivendo, buscando o Senhor, aquele espírito sai e quando volta encontra a casa limpa e busca mais 7 para habitar. Então, amados irmãos e irmãs, não basta a gente jogar água benta na nossa casa, chamar um padre exorcista para vir na nossa casa, que muitas vezes há sinais de presença do mal nas casas. Não basta o padre vir exorcizar a sua casa e você continuar no seu pecado, porque ele irá voltar por causa das brechas. Quando nós nos decidimos a viver os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, e querer expulsar o inimigo da nossa vida, nós temos que ter sã consciência que temos que estar na presença de Deus para que ele não volte mais. Jesus, ele expulsou o demônio desse homem, mas para ele continuar purificado, ele terá que acompanhar a vida de Jesus, ele terá que obedecer os seus mandamentos, porque a partir do momento que ele cometeu um pecado mortal,
virá outros. E a tormenta será muito pior do que antes. Assim é a palavra de Deus, assim Jesus nos ensina. Por isso, amados irmãos e irmãs, que Jesus sempre fala: aquele que obedecer os meus mandamentos, eu estarei nele e no meu Pai, e o meu Pai estará nele e em mim. Então já não somos mais uma pessoa separados. Jesus está em mim e eu nele. Deus está em mim e eu nele. O Espírito Santo está em mim e eu nele. Uma vez que o Espírito Santo está em mim, não há brecha para que o demônio entre na minha casa, que é eu. A minha casa sou eu. Quando a minha casa está purificada, quando eu invoco o Espírito Santo de Deus sobre nós, então o Espírito Santo de Deus não permite que o inimigo entre em mim. Não permite que o inimigo entre em minha casa. Nós vemos aí muitas pregações de padres exorcistas que eles dizem que quando uma casa está em oração, quando uma pessoa se decide a viver na presença de Deus, o demônio ele não tem a capacidade de entrar na sua casa. Ele fica do outro lado da rua, do outro lado. Ele não consegue entrar por causa das orações, por causa dos louvores. Então, nós temos que ter essa sã consciência de não podermos ficar brincando com as coisas de Deus, viver em pecado mortal, ir para a Santa Missa, receber Jesus no pecado e achar que está tudo bem, que eu vou para o céu porque eu sou bonzinha, eu faço caridade. Não, mostra-me a caridade, mostra-me a tua fé, que eu mostro a minha caridade, mostra a minha caridade, que eu mostro a minha fé. E é assim que tem que ser. A fé e a caridade têm que estar juntos. Nós temos que ter essa sã consciência, que é pela fé em Cristo que nós somos livres do nosso pecado. Então nós temos que pedir a Deus a graça de expulsar os demônios da nossa vida, mas também de ter fé e de acreditar e de invocar o Espírito Santo de Deus sobre nós para que ele não volte. Ele não pode voltar numa alma que está em Cristo. Aqui vai dizer também que os fariseus se incomodaram. Se eles eram tão santos, por que eles mesmos não expulsaram esses demônios? Não, porque Jesus teve a autoridade de expulsar. Eles disseram que foi pelos príncipes dos demônios que Jesus expulsou. E em outra passagem, que cada um evangelista vê de uma forma, escreve de uma forma, mas em outra passagem de outro evangelho, como eu já falei, eu não sou boa de lembrar o nome e nem aonde está, mas é em outro evangelho, ou Marcos, ou Mateus, ou Lucas. Está escrito de outra forma essa passagem aqui, que Jesus vai falar: quem está contra mim, quem está comigo não está contra mim. Se é pelo príncipe dos demônios que eu expulso os demônios, então como é que o demônio vai expulsar o próprio demônio? Jesus vai explicando sobre isso. Então, Jesus é Deus, ele expulsou porque ele era Deus. Como é que o demônio vai expulsar o demônio? Uma casa que está toda bagunçada não será uma casa santa, não será uma casa abençoada por Deus. Então, para expulsar o demônio da nossa vida, nós temos que estar firme com Deus. Nossa fé tem que ser como uma rocha. Jesus nos ensina sempre, em todas as passagens, que nós temos que vigiar e orar. Ele vai dizer aqui que ele se compadeceu porque as pessoas estavam abatidas como ovelhas sem pastor. E nós vemos que até hoje muitas pessoas ainda estão abatidas como ovelhas sem pastor. Mesmo
tendo a internet, mesmo tendo muitos padres santos que pregam a verdade da palavra, muitas pessoas ainda se deixam seduzir pelas coisas do mundo. Não buscam Deus, não buscam a verdade sobre o Evangelho. Então, amados irmãos e irmãs, aqueles que semeiam vento colherão tempestades. Então, nós temos que semear o amor. Semear o amor a Deus, o amor ao próximo. E agradecer a Deus por esta santa palavra. Que Jesus nos abençoe, nos guarde, nos purifique de todo o mal. Senhor Jesus, que o Senhor possa no dia de hoje expulsar todos os demônios das nossas casas, das nossas vidas, dos nossos corações, mas que nós abramos o nosso coração ao Espírito Santo para que ele possa entrar. Porque é pela graça de